Quem vai apresentar Paulo Vicente para nós é a Luana. A Luana Alt está trabalhando conosco esse ano, dentro do Guaimirim, faz parte então do corpo pedagógico conosco, comigo, Maíra e a Nina. Então é a Lu quem vai apresentar hoje o Paulo Vicente para nós, tá bem? Uma boa noite para todos. Oi, pessoal, boa noite. Então, como a Júnia comentou, eu trabalho no Guaimirim, sou auxiliar, e hoje, então, o nosso convidado é o Paulo Vicente. Ele já esteve conosco ano passado num workshop de cultura organizacional. Não sei se alguém daqui estava ano passado, mas enfim. Paulo é pedagogo com especialização em recursos especiais em pedagogia antroposófica, cofundador do Grupo de Pedagogia de Emergência no Brasil, membro do Colegiado Internacional de Formadores de Pedagogia de Emergência, parte do time de intervenções internacionais em situações de catástrofes, MBA em Gestão de Negócios Internacionais, gestor de projetos e negócios, contabilista, jornalista. Atualmente faz a gestão da Antroposófica Editora e Livraria, é acolhedor do curso Ciclo Básico sobre Antroposofia na Sociedade Antroposófica no Brasil e parte do grupo de pesquisas antroposóficas da seção de Ciências Sociais. Legal, ficou bonito isso. E, Paula, tu tens aproximadamente 1 hora para conversar conosco e aí depois a gente abre para perguntas. Tá ótimo. Tá bom. Muito obrigado pela apresentação, Luana. Você é boa nisso, hein? Mas, na verdade, eu quero muito, se possível, né, criar um clima de um chá, uma conversa, né? Vamos fazer de conta que a gente está sentado ali com o nosso chazinho, o meu aqui, ó. Tem um pessoalzinho com chimarrão, eu preferia chimarrão, mas eu não tenho ainda. Aceito de presente, se alguém quiser me dar. Então, um abraço e um beijo especial para aquelas pessoas que já me conhecem, né? Tem a minha amiga Suzy, que está aí, tem a Luana, a própria Ju, e eu não consigo ver os outros, né? Mas quem estiver aí, que a gente já se encontrou pessoalmente, então eu gostaria que você recebesse um abraço, né? É muito bom abraçar as pessoas que a gente sente afinidades, né? Que a gente se sente aquecido junto. Então, eu me sinto muito bem com esse grupo do Sul. Quero deixar isso bem claro, tá? Então, eu quero que a gente bata um papo. É evidente que eu vou fazer algumas falas mais conceituais, né? Mas eu quero também deixar claro que a gente vai passar só pela superfície do assunto. A gente vai só tocar um pouco da superfície desse assunto de psicotraumatologia, e especificamente como que a pedagogia de emergência atua em situações de catástrofe e em outras fases da psicotraumatologia também. Para vocês terem uma ideia, para fazer um workshop introdutório, a gente levaria 16 horas, com 4 oficinas práticas, né? Então, como isso não é possível, eu trouxe algumas imagens básicas para a gente ter um início de conversa, mas com a esperança da gente se encontrar e aprofundar o assunto, né? Então, ao longo da apresentação, isso vai ficar mais claro. Quais os próximos passos e o que a gente pode aprofundar. Agora eu vou apresentar, então, um PowerPoint. A gente vai seguir com esse PowerPoint. E se preparem, porque a gente vai fazer um pouquinho de movimento físico, coisa leve, mas é que faz parte do conteúdo que eu quero compartilhar com vocês hoje, tá bom? Vocês já estão vendo aí? Já, né? Tudo certinho, tá bom. Tá ok, deixa eu modificar aqui as figurinhas. Só um minutinho. Isso.
Então, por favor, se tiver algum problema técnico, aí vocês avisem que eu vou estar olhando para vocês, tá? Principalmente a Lu e a Ju, tá bom? Então, aqui está o nosso site, né? É importante que vocês possam entrar lá e a partir desse site tem um Instagram e Facebook e aí vocês podem seguir, que a gente tem diversos eventos acontecendo mesmo no ambiente virtual, então vale a pena seguir. E aqui eu quero já começar com um conteúdo importante, tá? Então, imaginem que vocês estejam num lugar onde aconteceu um terremoto e não tem mais estruturas físicas. Como é que a gente cria um ambiente seguro para a criança numa situação dessa? Então, eu já quero dizer a resposta. A resposta está em algumas ações que o adulto pode proporcionar. Uma delas é criar um ritmo de encontro que a criança sinta, pelos acontecimentos do encontro, que existe uma estrutura. As crianças de 0 a 7 anos, quando estão num jardim Waldorf, né? Elas falam, você pergunta assim, mas que dia é hoje, Joaquinzinho? Ele fala assim, hoje é dia do pão. Aí amanhã? Amanhã é dia da aquarela. Então, isso nos revela algo muito importante. A atividade que a gente faz cria algo na alma da criança que ela guarda, vira uma referência. Muito importante entender isso. Então, numa intervenção, a gente cria uma sequência de acontecimentos e atividades que vão gerar essa percepção psíquica de um lugar seguro, a partir dos acontecimentos. Então, a gente sempre começa com um verso, e o verso é seguido de gestos corporais, uma música e um ritmo corporal. Então, eu quero fazer com vocês o início da nossa conversa assim também. A gente vai fazer um verso, uma música, mas eu vou juntar a música com o ritmo corporal para a gente economizar um pouco de tempo. Mas numa outra ocasião a gente vai fazer isso mais largo, tá? Depois desses 3 elementos importantes, a gente vai falar sobre o conceito. Oficina acho que não vai dar para a gente fazer pelo tempo. Depois a gente abre para um diálogo, que também é uma oficina social, a gente pode dizer assim, né? A gente tecer esse diálogo, essa relação é interessante. E a gente vai fechar ao contrário. Olha, também é conteúdo isso. A gente vai começar com o ritmo, música e fecha com verso. A gente começa com verso e termina com um verso. Isso cria algo bem interessante, psiquicamente falando. Vamos fazer então essa experiência, começar com verso? É um verso que a gente tem que ficar em pé. E este verso, deixa eu ver como é que fica aqui na câmera. Tá bom, fica bom. Eu posso fazer assim também. Certo? Aí. Então, este verso, ele também é um segredo que eu vou contar para vocês. Quando eu desço do avião e que estou indo caminhar para dentro da zona de catástrofe, as pernas começam a tremer um pouquinho, sabe? Que você vê só escombros e de repente uma roda com 500 crianças. Vocês já fizeram uma roda com 500 crianças? Então dá uma certa tremedeirinha. E aí eu faço muito esse verso. Quando eu faço esse verso antes de começar a roda, eu me sinto conectado. Então é assim, ó. Você vai fazer. Primeiro eu vou mostrar aqui, a gente vai fazer, tá? Você vai levantar o braço e vai fazer assim, ó. Com os braços retos, tá? Não assim, né? Nem assim, nem... É como se fosse um V. Você vai fazer esse movimento. Opa, a Marina chegou. Marina, desliga o microfone que eu acho que é melhor. Aí. Então você vai fazer o gesto com os braços assim para cima, como se estivesse encontrando o céu, um V, certo? E depois você vai fazer com os braços assim para baixo, olha, como se fosse um V para baixo, encontrando a terra.
E os pés vão ficar abertos na altura do ombro. E é como se você agarrasse o chão com os seus dedos, certo? Deu para entender a postura? Então agora eu vou falar as palavras e fazer os gestos e vocês repetem em voz alta aí. Não precisa abrir o microfone não, mas para que você escute você mesmo falando, tá certo? Então vamos lá. Acima de mim o céu. Abaixo de mim a terra. E aqui estou eu. De novo, todos juntos. Acima de mim o céu. Abaixo de mim a terra. E aqui estou eu. Só os gestos agora. Muito bem. Agora vamos fazer o ritmo na cadeira sentadinho. Ele é assim, ó. Esse daqui é o palo. Faz aí para eu ver. Palo. Os dois dedos aí. Palo. Esse daqui é bonito. E esse é. Tá? Então a musiquinha é assim, ó. Palo, 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 bonito, palo é. Palo, 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 bonito, palo é. É. Palo, bonito, palo é. É. Palo, bonito, palo é. Todos juntos. Palo, 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 bonito, palo é. Palo, 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 bonito, palo é. É. Palo, bonito, palo é. É. Palo, bonito, palo é. Mais rápido. Palo, 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 bonito, palo é. Palo, 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 bonito, palo é. É. Palo, bonito, palo é. É. Palo, bonito, palo é. Só os gestos. Muito bom. Bacana, né? Esse a gente tinha tido um aquecimento outro dia aí, sabe? Então quem participou já estava, hoje já Ensaiado, saiu né? melhor, já ensaiou melhor. Tá ótimo. Vamos lá, então. Ok, eu vou dar um panorama da pedagogia de emergência no mundo e no Brasil, tá bom? Esse daqui é o Bernd Huff. Ele é professor e ele é fundador do Centro Parsifal para crianças traumatizadas na Alemanha, na cidade de Karlsruhe. Vocês podem entrar nesse endereço e dar uma olhadinha de como é que é lá. Lá, de fato, é uma escola inclusiva. É realmente um modelo impressionante, né? Assim, de 15 crianças que estão na sala, 15 crianças são traumatizadas, né? Então, é uma sequência de professores profissionais, um currículo, salas, estrutura, totalmente voltada para essas crianças que estão numa fase avançada
da psicotraumatologia e no final da apresentação acho que vocês vão entender melhor do que eu estou falando. Então, tudo começa com o Bernd, quando o Bernd aceita um desafio do prefeito de Stuttgart de levar de volta aproximadamente 15 adolescentes especiais de volta para o Líbano, que estava numa situação de guerra. E eu vou encurtar bastante a história está mais detalhada no livro, Destroços e Traumas, que depois eu vou mostrar o livro e o link, né? Mas ele faz essa aventura de levar os jovens de volta para uma zona de guerra, né? E chegando lá, ele percebe que a situação é catastrófica, não só em termos de estrutura, mas em termos de situação psicológica, anímica, as pessoas destruídas mesmo, né? E ele percebe ali que era possível levar um conjunto de atividades pedagógicas, terapêuticas, a partir da pedagogia Waldorf e pedagogia curativa, que fosse capaz de dissolver os sintomas psicotraumatológicos de maneira que evitasse quadros de patologia. Então ele volta para a Alemanha e estrutura um conjunto de atividades, uma metodologia de atendimento em zona de catástrofe, em ambientes desestruturados, com uma equipe de pessoas. Faz uma primeira intervenção na China e o resultado é bem impressionante para a equipe que foi. Logo depois, ele estrutura melhor toda esse conjunto necessário de procedimentos técnicos, metodológicos e volta então com uma outra estrutura para a faixa de Gaza em 2009, e lá na faixa de Gaza já teve diversas outras intervenções. Vai para a Indonésia, vai para o Haiti. Então vou passar as fotos um pouquinho rápido só para vocês terem uma ideia de todos os ambientes que já foram, né? Que o pessoal já foi fazer intervenção. No Haiti, no Japão, após o tsunami, no Quênia, diversas intervenções no Quênia. O Quênia já tem um centro de atendimento efetivado com profissionais treinados, qualificados e já treinando outros. Na China, também teve essa intervenção depois do terremoto, na Bósnia, no Kurdistão, Iraque, diversas intervenções. E aqui você vê como é que são os campos de refugiados, né? Não dá para ter uma ideia não, mas são 30 mil barraquinhas dessa daqui. É uma coisa impressionante, né? E sem estrutura muitas vezes, né? Como a gente percebe na lama e tal. E nesses campos de refugiados, hoje em dia, já são 3 ou 4 gerações no campo. Então, tem pessoas que nasceram lá, cresceram, viraram adultos, casaram, tiveram filhos lá e estão tendo netos agora, dentro do campo de refugiados. Então, que situação impressionante essa, né? Aqui nas Filipinas, já foram 3 vezes de intervenções nas Filipinas. Na faixa de Gaza, algumas vezes também. No Nepal, aquela situação da Grécia, né? A Eslovênia, em Paris, depois do atentado, em Bruxelas, no Equador, após o terremoto, no Haiti, de novo, na Itália, em 2017, em Londres, de novo, no terremoto no México, recentemente, em 2017. Fizemos uma primeira intervenção no próprio Brasil, em Janaúba, em 2017, após a creche, né, que incendiou, que crianças faleceram, então foi feita uma intervenção ali. E agora, recentemente, no Líbano, dia 28/8, teve uma pequena equipe que fez a primeira intervenção nesse quadro de pandemia. Então, são 70 intervenções em 13 anos de existência. Aqui está o site da Pedagogia de Emergência Internacional,
que está dentro dessa grande instituição chamada Freund Waldorf. São os amigos da arte de educar, é o que está escrito aqui, em alemão. Esse é o endereço dos amigos da arte de educar, que tem diversos projetos no mundo, e um deles é a pedagogia de emergência. E aqui no Brasil, nós fundamos a Associação de Pedagogia de Emergência, né? Um pequeno grupo trouxe, então, essa formalização para o Brasil. Então, somos uma associação caminhando cada vez mais forte dentro do Brasil. Esse ano, com projetos bem significativos em Brumadinho e também uma parceria com a Fraternidade Internacional, que é uma instituição forte também para uma ação na Colômbia. Então, estamos crescendo bastante. Então, quero trazer um quadro para vocês, para que seja um pouco mais próxima essa percepção do que significa uma intervenção em uma zona de catástrofe, por exemplo. Para que a gente possa, então, pensar o que a gente pode fazer na nossa circunstância, né? Em 16/4/2016, às 18h45, teve um terremoto lá no Equador. Aqui é o epicentro, né? E atingiu todas essas localidades aqui. E a capital, Quito, quase não percebeu o terremoto. Mas essas cidades daqui da costa sofreram bastante com esse terremoto. Eu não sei se vocês já tiveram experiência de um terremoto, mas esse em especial foi de 7,8. Um terremoto de 7,8 significa um deslocamento de terra de 30 centímetros, mais ou menos isso daqui, ó. Isso aqui tem 30 centímetros mais ou menos. Então a terra faz assim, ó, nessa distância. Imagina você sentado numa cadeira e o seu chão fazer assim, né? E se fizesse assim, então, ó, durante 6 segundos. Você imagina nessa situação? Às 18h45, o que você faz às 18h45? Você chega em casa e fala, nossa, finalmente acabou meu dia de trabalho, agora eu vou descansar. Agora eu vou tomar banho, agora eu vou jantar, agora eu vou brincar com meu filho, agora eu vou conversar com a minha avó. Então, a população foi pega nesta situação. Então, tem casos dramáticos, né? Muitas casas são palafitas de alvenaria, porque é muito quente lá. E as paredes são uma espécie de bambu com alvenaria, que é mais fresco. Então, as casas simplesmente caíram, né? Então, tem relatos que diz que você começou a perceber o tremor, foi dar a mão para a avó e a avó despencou junto com a construção. Imagina quantas situações traumáticas essas pessoas não passaram. Foram mais de 3.000 mortos, né? E eu estava lá. Essa foi a equipe que foi montada para fazer essa intervenção. Então, aqui você tem o Bernd Ruff, você tem o Reinaldo Nascimento, que é brasileiro, você tem a Renata, que é a Regina, perdão, que ela é alemã, mas já está há 20 anos no Brasil. Está aqui eu com o bandolim, que é um instrumento que eu levo para as intervenções, que ele é muito potente em termos de som, dá para fazer uma roda e todos escutam o som do bandolim, então é bem legal fazer a intervenção com o bandolim. Aqui está o Jorge, que é da Argentina, aqui são 2 professoras lá do Equador, a Nancy, que é da Colômbia, ritmista, a Ângela, que é uma médica alemã, o Christopher, que é alemão, a Marcela, do Chile, Moisés, do Chile, a Maria José, da Argentina, e a Catherine, que é filha do Bernd, que é alemã. Então, esta foi a equipe. Com essa equipe, a gente atendeu, acho que mais de 2.000 pessoas. Então,
aqui tem algumas imagens do que acontece numa intervenção. Vocês estão vendo o vídeo? Vamos ver se ele está rodando aí direitinho. Eu quero só passar algumas imagens para vocês terem uma ideia um pouco mais viva. Essa é a Baía de Caracas, onde a gente montou o nosso quartel-general. Esses são os prédios como ficaram. Essa é a praça principal da cidade. Aqui dá para ver como é que são as coisas, né? Essa é a praça principal. Isso depois de 2 semanas, tá? Do terremoto. As pessoas foram evacuadas, né? E esse é um aeroporto que virou, então, um campo de refugiados. Aqui tinham 1.500 famílias. E eram vários na cidade assim. Então, ali era um momento de avisos, né? Organização, e as crianças vão se virando com o que tem. Essa é uma escola onde a gente montou a primeira intervenção. Esse é o verso inicial da roda. Essa é a Nancy fazendo um ritmo de... Dá para ouvir? Não? Uhum. Aqui eu estou cantando Bom Dia, Começa com Alegria, em português, que eles gostavam de escutar em português. E aqui é um trabalho com os 12 sentidos. Já é um tema para a gente depois abordar, tá? Ó, o equilíbrio, por exemplo. Então, o objetivo é colocar a bolinha no centro, que tem um buraquinho ali, né? Que é uma outra atividade do paraquedas. Isso. Imagina, né? Um calor de mais de 40 graus e o ventinho que faz. Brincadeirinha do copo, né?
Uhum. A arritmia, né? Ela está falando entrego, sustenho, entrego, seguro, entrego. Esse é um trabalho com os adultos. E aí o mesmo trabalho com as crianças. Entrego, sustenho, entrego. Uhum. Uhum. Pés, né? O centro e o ombro. E aqui eu trabalho com os jovens também. Câmbio, câmbio, 1, câmbio, câmbio, 2, câmbio, câmbio, 3. E aqui eu trabalho com as crianças do primeiro setênio, né? Crianças de 4, 5, 6 anos. Isso aí, deu para ter uma ideia com as imagens, né? De como que é feito uma intervenção. Então, no Brasil, a gente faz palestras, workshops, seminários, assessoria, né? Criação de grupo de voluntários é o que a gente coloca como próximo passo, quem sabe, para 2021, né? E a gente cria também, a partir dos eventos que são pagos, um fundo para intervenções, né? Então, essa intervenção que a gente fez no Equador, o Grupo do Brasil conseguiu financiar a viagem e as despesas dos 3 que foram para lá. Então, hoje, especialmente em 2020, foi estruturado para 2020 uma formação internacional de 12 módulos. Então, no Brasil acontece o módulo 2, 3, 4, 5, no Chile 3 e 4, no Japão 2 e 3, em vários lugares do mundo acontecem alguns módulos e os 12 módulos integral acontecem na Alemanha. E aí, mas a pandemia deu uma desestruturada nisso, porque a formação de pedagogia de emergência ela é basicamente presencial, né? Porque tem muita coisa que a gente precisa partilhar no encontro, e principalmente as oficinas práticas, né? Mas a gente resolveu, então, refazer a estrutura para dar o start mesmo virtual. Então, já fizemos alguns experimentos com um grupo piloto, que está fazendo o módulo 1 virtual. Algumas pessoas do Brasil que a gente escolheu, algumas pessoas que já fizeram o seminário avançado em Monte Azul ano passado. Nós escolhemos 50 pessoas para fazer esse teste de formação virtual dentro dessa perspectiva dos 12 módulos internacional, que é reconhecido pela Faculdade de Stuttgart. Então, em breve, fiquem atentos que a gente vai abrir essa formação em maior escala, assim que tiver todos os experimentos fechados, né? Tá bom? Então, vai acompanhando aí. Este é o livro Destroços e Traumas. Você pode comprar esse livro pela editora Antroposófica online, ele entrega no planeta todo. E é um livro que traz toda essa história do surgimento da pedagogia de emergência. Ela traz uma base conceitual científica
e traz também a base antroposófica para esses princípios de atuação. Então, é um livro bem interessante, sabe? Vale a pena você ter ele para ler e para consultar e sempre consultar as bases do livro. Então, a gente já percebeu que o ritmo do encontro é construído assim: verso, música, ritmo, vocês viram na roda, né? Quando estamos com adulto, a gente fala de conceitos, na intervenção, inclusive. A gente faz um encontro com os adultos na parte da manhã e faz um workshop parecido com isso que a gente está fazendo aqui. E logo depois dos conceitos, a gente faz oficinas com os adultos. Então, cria grupos de conversa, onde as pessoas vão poder reciclar as memórias e tratar aquilo. Depois vai para a oficina, né, pedagógica terapêutica, e a gente abre por diálogo novamente e faz um ritmo novamente, a música e o verso, e encerra com os adultos. É assim. E com as crianças é o mesmo procedimento, mas não tem o conceito. É só verso, música, ritmo, oficinas, troca de oficinas, depois fecha com ritmo, música e verso. E a intervenção termina assim. Geralmente a gente leva aí 3, 4 horas de intervenção, à tarde. Um dia após o outro, depois vai para uma outra comunidade e às vezes divide a equipe, como no caso do Equador, a equipe foi dividida, ficou 6 num local, atendendo 3, 4 cidades e os outros 3 foram para outras 4 cidades. Então, quero compartilhar com vocês agora alguns aspectos científicos da psicotraumatologia e eu vou trazer também algumas imagens do organismo humano que são profundamente trabalhadas naquelas áreas de formação profissional antroposóficas, ou seja, o seminário de pedagogia Waldorf, seminário de extra lesson, pedagogia curativa. Então, tem alguns seminários de formação profissional ligados à antroposofia, que aí sim aprofunda bastante isso que eu vou trazer para vocês. Tá bom? Vocês estão tomando o chazinho de vocês? Então, né? Tá. Então, simplificando bem esse olhar para o cérebro humano, a gente reconhece que existem 3 áreas nesse cérebro. Tem a área chamada nobre, a neocórtex, que é onde é feito o planejamento, né? O raciocínio, o acesso à memória, né? Uma análise racional da situação, isso tudo é feito com o neocórtex. Existe uma outra área que é o cérebro límbico, que trata das emoções, principalmente, né? E tem uma outra área básica do organismo humano, que é chamada de cérebro reptiliano. E no meio ali, na área do cérebro límbico, existem as amígdalas. As amígdalas são como sensores, como se fosse aquele sensor de incêndio. Teve fumaça, o sensor dispara. No caso das amígdalas cerebrais, teve alguma percepção de ameaça à integridade desse organismo, as amígdalas desativam o neocórtex, desativam o límbico e colocam força total no reptiliano. Não sei se eu fui muito claro com relação a isso, mas significa que não tem mais raciocínio. É como se o organismo humano se transformasse no organismo animal. Inclusive, muitas pessoas não enxergam mais nada a partir daí. Só vai lembrar de horas depois do acontecido. Então, quando isso acontece, ou seja, uma situação extrema atingiu esse organismo, as amígdalas disparam essa funcionalidade, ou seja, desliga neocórtex, desliga límbico, ativa reptiliano, e então o indivíduo só tem 3 alternativas. Ou ele ataca, que nem um búfalo,
um rinoceronte, ou ele paralisa, que nem aquela lebre fugindo do leopardo. O organismo cria um processo, alguns hormônios que paralisam o corpo mesmo, né? Ou foge com força total, que nem uma gazela enlouquecida, capaz de pular o muro de 7 metros, por exemplo. E este processo extremo, quando acontece isso, provoca algumas anomalias na estrutura cerebral, inclusive. Existe o giro do cíngulo, que é um feixe de nervos que liga um hemisfério ao outro. Isso fica cristalizado, endurecido, por exemplo, uma situação dessa. Então, o que isso representa para o corpo como um todo? Primeiro, a gente precisa reconhecer que o corpo tem 3 sistemas. A gente vê na cabeça um sistema, ou seja, se eu olhar para a cabeça e observar profundamente ela, eu vou perceber que ela tem pouco movimento. É só você ver o que você consegue fazer de movimento com a cabeça, né? Tem que tomar cuidado quando você movimenta a cabeça, senão dá um treco aqui no pescoço, né? Trava tudo. Ou seja, é pouco movimento. Por que é pouco movimento? Porque a cabeça, para funcionar bem, precisa estar estável, né? Tem lá a caixa torácica, o crânio, e dentro do crânio tem lá um líquido e o cérebro fica lá boiando, né? Se eu balançar demais a cabeça, o cérebro toca na caixa craniana e desliga. Ou seja, se eu balançar demais a cabeça, eu não funciono muito bem. E também, se esquentar demais a temperatura da cabeça, o cérebro não funciona bem. Popularmente, a gente tem o ditado, né, que diz que a cabeça quente faz com que a gente tome atitudes não muito boas, né? Ou seja, para funcionar bem, a cabeça precisa estar parada e fresquinha. Quando a gente olha os membros, nós percebemos que os membros é justamente o contrário. Para que os membros funcionem bem, a temperatura precisa estar quente. Os membros têm muitos movimentos, como a gente pode perceber. Engraçado que é tão polar que até a composição é polar, é invertida. Olha só, aqui, se eu apertar o braço, é mole, ó. E o duro está dentro. Já na cabeça é o contrário, olha. Eu bato aqui, é duro. E o mole está dentro, é o oposto. Isso é muito curioso, né? E outra coisa interessante, aqui é o princípio da esfera, né? Da elipse, redondo, né? Movimento para dentro, ó. Os sentidos, né? A funcionalidade é para dentro, né? Os membros, oposto. O princípio é radial, ó. E a função leva para fora, para entregar coisas para o mundo. Ou seja, são polares. Agora, se eu fizer muita atividade de cabeça, muita atividade, 3 horas de pensamento, 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 eu fico esgotado, desvitalizado. E se eu repetir isso muitas vezes, eu entro num caminho patológico. O mesmo acontece com os membros e com a atividade física. Se eu apenas faço, eu entro em estafa também. Patologias. Eu quero dizer que, quando a gente vai para o extremo das polaridades, nós nos encontramos com enfermidades, com patologias. Patologias frias, ligadas ao neurosensorial, patologias quentes, ligadas ao metabólico motor. E existe um meio aqui muito impressionante, que procura sempre trazer esse organismo para o equilíbrio, que é essa área do coração e dos pulmões. Então, quando eu estou correndo, fazendo muitas atividades, fazendo demais, o coração e o pulmão pede para que eu pare, que eu respire.
Se eu estou sentado demais, preso nos pensamentos, em trabalhos neurosensoriais, eu preciso me movimentar para arejar, né? Agora, como somos seres de livre-arbítrio, eu às vezes decido a permanecer na polarização. E aí eu levo esse organismo para o desastre orgânico, certo? Então é importante a gente tomar consciência dessas polaridades. Então aqui eu tenho a cabeça redonda, precisa de calma, frio, a função de ingerir. Eu tenho aqui nos membros macio, movimento, perda de calor. E aqui eu tenho o meio de compensação. Então, essa é uma base fundamental para a gente entender como que o currículo de atividades oferecidas ajuda a criança a sair das suas polarizações e das suas cristalizações a partir de um quadro psicotraumatológico. Essas são as 3 partes do organismo humano, ou seja, cabeça com sistema nervoso, atividade do pensar, em termos de consciência está na vigília. Nós temos o lado oposto, que é a barriga, membros, metabolismo, a função locomotora, a ação. Em termos de consciência, para o que acontece no metabólico motor, nós estamos dormindo. Eu não tenho ideia do que o fígado está fazendo agora, não tenho notícias, certo? E no meio eu tenho ali o tronco, o sistema rítmico-respiratório, a capacidade e atividade de sentir. Em termos de consciência, eu estou sonhando, eu tenho uma semiconsciência do que acontece aqui nessa área. Se eu prestar atenção na respiração, aí eu controlo a respiração, né? Mas se eu esquecer da respiração, ela vai continuar funcionando. É uma semiconsciência aí. Além desses 3 níveis organizacionais, a gente precisa também começar a observar que existem 3 instâncias nesse organismo. Eu tenho algo que é da minha individualidade, que está nesse organismo. Eu tenho as emoções, que envolvem a minha individualidade. Eu tenho esses ritmos vitais no meu organismo. E eu tenho o corpo físico. Bem profundamente falando, eu tenho o esqueleto, por exemplo, que é a estrutura do meu corpo. Então, eu tenho esqueleto, as funções vitais, músculos, órgãos, vida. Eu tenho emoções que pulsionam tudo isso. E eu tenho uma individualidade que pode reger tudo isso. Certo? Então, o trauma, ele é como se fosse uma ferida. É algo que bate na minha estrutura e desestabiliza. Se fosse no corpo físico, uma abertura aqui, então sai o sangue, então o que estava dentro protegido vai para fora, tem um processo de cicatrização que pode funcionar bem, pode gerar uma queloide e ficar sensível. Então, eu preciso reconhecer o trauma com essa característica também, como se fosse uma ferida. Pode cicatrizar e ficar tudo bem, pode cicatrizar e ficar uma queloide, e qualquer coisa que venha de fora para dentro dessa queloide, eu sinto a dor. Então, é uma característica do trauma também. O trauma, ele provoca um distúrbio rítmico. Ou seja, lembrando das 4 estruturas, tem a parte puramente física, tem a parte do fluxo de vida, dos ritmos de vida. O trauma desajusta isso. Então, a partir de uma situação psicotraumática, é comum ter disfunções digestivas, por exemplo, diarreia ou prisão de ventre. Esse é um exemplo, tá? Uma terceira característica do trauma é que ele provoca um distúrbio nas relações. Então, o que simplesmente seria um tapinha no ombro, para uma criança, um jovem psicotraumatizado, isso pode significar um terrível flashback. Colocar a mão no ombro de uma criança psicotraumatizada pode representar um mergulho para ela em uma situação de profunda dor. Então a gente precisa considerar isso também. O trauma provoca distúrbio nas relações. E dependendo da circunstância psicotraumatológica,
é como se fosse uma experiência de quase morte para a pessoa. Então, imagine que essas 4 estruturas, ou seja, a estrutura física, né? A estrutura vital que envolve esse físico, a estrutura das emoções envolvendo e essa estrutura da individualidade. Imagina como uma coisa bem organizadinha, que de repente tem um impacto forte e essas 4 estruturas que eram integradas, elas se desassociam, elas se desajustam. Então é muito comum você pegar uma criança num quadro desse, você vai apertar a mão dela e olha para os olhos estão sem vida. A pele fria, enrijecida, é como se o eu não estivesse encaixado nesse organismo humano. Ele está deslocado, ele está distante. Vamos seguir um pouquinho mais. Então, vamos supor que a gente saiba da data do acontecimento psicotraumatológico. Vamos pensar num terremoto. O terremoto aconteceu no dia 18, às 18h45. É localizado no tempo. A partir disso, eu posso contar alguns dias desse acontecimento que vão surgir sintomas da fase aguda, que são mais ou menos em 3 dias. Logo depois desses 3 dias, tem um período onde os sintomas de estresse pós-traumático surgem. São diversos os sintomas de estresse pós-traumático. E depois tem uma terceira fase, já distante desses 3 dias, onde aquilo que era sintoma, que não foi tratado, se transforma em patologias. E depois tem uma quarta fase, em que aquelas patologias provocam uma alteração considerável na personalidade da pessoa, na personalidade. Faz uma mudança nessa individualidade. Ou seja, enquanto que nessa fase aguda, esta pessoa era uma vítima, agora nessa fase, esta pessoa se transforma no algoz, no agressor dela mesma ou do ambiente em torno dela. Então a gente está falando aqui, olha, da fase aguda de 1 a 2, 3 dias, da fase onde aparecem os sintomas de estresse pós-traumático até 8 semanas. E aqui eu quero deixar bem claro, nestas 8 semanas, após o acontecimento traumático, é onde acontece a intervenção de pedagogia de emergência. É nesse prazo, nessas 8 semanas. Passou dessas 8 semanas, nós estamos falando não mais de pedagogia de emergência, mas de uma pedagogia específica orientada ao trauma, que precisa de mais tempo, precisa de mais estrutura. Não se resume em 2 semanas de intervenção. Isso precisa ficar claro, tá? Então, aqui são vários anos para você tratar uma pessoa nessa circunstância, nessa terceira fase. Então, para cada uma dessas fases, existe um conjunto metodológico que está na pedagogia de emergência, né? Então, na fase que acontece a catástrofe, tem a pedagogia do trauma, tem na fase aguda uma intervenção imediata de pedagogia de emergência. Na fase das 8 semanas, existe então a intervenção pedagógica de emergência, essa tradicional que vocês viram as imagens. E a partir dessa terceira fase, é uma pedagogia especial para traumas, que é onde acontece no Centro Parsifal, por exemplo. Em Monte Azul acontece algo parecido e tem instituições que têm esta vocação, essa tarefa no mundo, né, de trabalhar nessa terceira fase. E tem ainda a quarta fase, que era bem mais complexa, também acontece lá no Centro Parsifal, só que nesse momento aqui dessa quarta fase, muitas vezes você precisa de 7, 8, 9 profissionais para uma pessoa, para uma criança, uma adolescente, durante muito tempo, anos e etc. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês para esse momento. Aqui está um jovenzinho lá do Equador,
com o olho divino, que é uma das atividades que eu faço na intervenção. Tá bom? Aqui estão os meus dados também, vocês podem anotar e a gente pode conversar em outros momentos, tá bom? Então, quero abrir agora. Eu estou a 53 minutos, então tem 7 minutos aí de mais tempo para a gente conversar mais, tá certo? Aí no final a gente fecha como a gente começou, com o ritmo e o verso. Então a gente precisa de 5 minutos antes de terminar. Vou tirar aqui a apresentação para a gente se ver melhor. Muito obrigada, Paulo. Obrigado, Ana. Muito bom, Paulo. Muito bom. Então, a gente marca, na verdade, até as 9 horas, até 21, para ficarmos juntos. Quem quiser fazer comentários, perguntas, pode abrir o microfone ou escrever aqui no chat. Posso ir? Uhum. Bom, Paulo, boa noite. Boa noite. Parabéns pelo trabalho. Muito importante isso. E quando eu comecei, eu sou de Belo Horizonte. Quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, em 2014, eu fui trabalhar numa favela Pedreira Prado Lopes. E numa segunda-feira, alguns alunos me perguntaram se eu queria bala. E eu falei, claro, né, eu gosto de bala. E eles me deram 3 cápsulas de 38 do tiroteio da noite anterior, no domingo. E eles chamam isso mesmo, eles chamam de guerra. Tem blindado, na época, helicóptero, quando eu estava dando aula no pátio, enfim. E pensando sobre isso, assim, de tudo que você falou, a gente tem uma catástrofe aguda, né? Mas também a gente tem uma catástrofe crônica. E a catástrofe, talvez crônica, diferente da aguda, que é natural, ela é humana, né? E eu fico pensando muito nisso, assim, o tanto que a gente está numa sociedade traumatizada, né? Na sociedade brasileira. E, assim, o quanto a gente... o quanto... A gente sabe muito pouco disso, né? Assim, do que você acabou de falar. Isso não tem nos cursos de pedagogia, nas licenciaturas, nas universidades, né? E o tanto que falta esse conhecimento para os professores, até para atuar nesse momento dentro de uma escola. O que é uma escola que teve um tiroteio na noite anterior? E aí se passa como se nada tivesse acontecido. Assim, vamos, continua a aula e continua a matéria. E a gente vê que isso adoece os professores, isso adoece os alunos. Então, assim, queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, né? Porque, diferente de uma catástrofe que todo mundo vai ali, igual Brumadinho, todo mundo é uma equipe, é bombeiro, é um monte de gente. Ali nessas comunidades, muitas vezes não tem nada disso, né? Muito obrigado por compartilhar e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, que é incrível. Esse é um quadro importante de ser trabalhado, né, Matheus? Isso, concordo com você, esse assunto não digo que deveria, eu digo que ele precisa ser abordado na formação dos pedagogos e de educadores sociais também, porque os educadores sociais estão nos centros de convivência, no contraturno escolar, e eles têm, às vezes, muito mais possibilidade de trabalhar essas questões com as crianças e jovens, porque ele tem mais liberdade no currículo de atividades, né? Eu tenho essa experiência de trabalhar no contraturno em comunidades no alto grau de vulnerabilidade e violência, então era comum
você pegar as crianças na segunda-feira e o que tinha que ser tratado de retrospectiva do fim de semana era o assassinato do fulano de tal na frente das crianças X, Y, Z, ou era então aquelas cenas impressionantes de exorcismo que aconteceu na igreja que todos frequentam, e assim vai, tá? Então ou seja, é possível, Mateus, criar um espaço institucional e trabalhar este lixo social que as crianças vão carregando e ajudar numa higienização e fortalecimento das forças curativas que as crianças trazem em si. É possível fazer isso. É possível estudar e desenvolver as habilidades para isso. Se o Estado não está oferecendo agora, você, educador, professor, que sente que é um caminho este, você pode desenvolver essas habilidades. Existe como fazer isso, mesmo que você esteja absolutamente sozinho na zona de catástrofe. Você pode fazer alguma coisa. É preciso coragem e determinação, mas eu posso garantir que, na medida em que você assume isso com coragem e determinação, você também vai sendo imbuído de força, de criatividade, de revigoração, e vai fazendo o seu caminho aí. Então, Mateus, é o que eu posso dizer nesse momento. Paulo, temos uns parabéns aqui no chat. A tua fala, parabenizando e comentário de ficar impressionada com o teu trabalho. E a Marcela, ela fez uma pergunta que é: como fica sabendo quando abrirá a formação? Tá fechado o microfone. Então, eu peço que vocês acompanhem no Instagram, que é hoje um veículo de comunicação bem eficaz, né? Então, tem o Instagram, tem o Facebook e o nosso site. Então, entre nesses 3 lugares, se cadastre e vai ficando atento, porque é amplamente divulgado quando a gente abrir o seminário, a gente faz uma grande divulgação. Então, tem mais uns muito interessante, parabéns, muito ótimo. E a Francine comentou: sou psicóloga e técnica de um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos dentro de um bairro de periferia de Pelotas. E vejo isso que o Matheus falou. São diversos pequenos traumas ao longo da vida que esgotam as potencialidades das crianças e adolescentes. Poucos recursos públicos, porém muitos recursos humanos. Aí precisa fortalecer os recursos humanos, né? Porque eu mesmo, quando comecei a entrar nesse tipo de trabalho, nas comunidades, no quadro de vulnerabilidade, eu senti um misto de força de vontade de querer atuar e impotência de não saber o que fazer. Primeira vez que eu tive um grupo de crianças acho que eles tinham uns 8, 9 anos, eram umas 25, 30 crianças. Na hora do lanche, imagina o caos total, um jogando bolo na cabeça do outro, amassando na cara do outro de canela. Eu falei, meu Deus, o que eu faço nessa situação? Então, eu assim fiquei muito incomodado, né? Mas fiquei muitas vezes, muitos dias, e essa minha pergunta, ela crescia, né? Eu tinha 2 alternativas: eu saía correndo daquela situação, podia falar, não é para mim isso daqui, mas algo em mim falou, não, eu quero entrar para dentro disso, não é possível, tem que ter alguma alternativa.
essas crianças não são animais, são seres humanos. Por que que elas agem dessa maneira? O que eu posso fazer para mudar isso? Então foram meses com perguntas desse tipo, né? E algumas noites sem sono, inclusive. Até que as coisas começaram a surgir, né? Alternativas começaram a surgir. E eu falei, nossa, então esse é um caminho. E eu vi na pedagogia Waldorf, de fato, uma alternativa altamente eficaz, em termos de metodologia, de princípios científicos, de olhar de ser humano, reconhecendo o ser humano como um ser espiritual que está no ambiente físico por um tempo, e esse olhar para o organismo humano, reconhecendo que é o espírito na matéria, né? E a partir dessa visão, o que eu posso contribuir, né? Sem conotação religiosa ou dogmática, né? Então, para mim, foi uma grande ferramenta de atuação. Me aprofundei nisso muito, né? Até que eu comecei, então, a fazer a roda com as crianças numa mesa, 25 crianças, no café da manhã, com xícara de louça, chá sem açúcar, pão que elas fizeram no dia anterior, e a gente começava cantando uma música em grego, depois um verso e o café da manhã. Passei por isso, impressionante. Com os adolescentes também. Imagina você com 15 adolescentes por 3 horas. Adolescentes da periferia. Quais as ferramentas que você leva para um ambiente desse, né? Então, é possível a gente criar nesses espaços, principalmente os de convivência, fortalecimento de vínculo, que é onde eu tenho a experiência, né? Nesses ambientes da periferia, em comunidades no grau de vulnerabilidade, é possível levar um conjunto de atividades capaz mesmo de fazer uma transformação. Agora, digo o seguinte, o grande desafio está no adulto, no educador, de fazer um caminho de desenvolvimento mesmo, porque precisa coragem para enfrentar as próprias sombras. E essas nossas próprias sombras, elas são colocadas na nossa frente quando a gente está nesse ambiente de encontro com a criança e com os adolescentes. A gente está se encontrando com a gente mesmo ali. E não é fácil, hein? Não é mole, não. É impressionante mesmo. Paulo, É. Pode falar, Suzy. Esse teu trabalho era dentro de uma escola que tu estava falando? Não, eu tive várias experiências no contraturno escolar, então eram centros de convivência. Tá, não era dentro da escola. Não. Tá. Mas depois dessa experiência, que me fortalecia aí nesse ambiente, que ele é mais dramático, né? Uhum. Aí eu levei isso para algumas escolas. Então, fui convidado a fazer várias ações nas escolas, inclusive. Sim. E alguns projetos com crianças de 9 anos, por exemplo, que é no Rubicão, né? A criança que está no 5º ano. Então, tem algumas ações para dentro da sala desse momento. Então, tinha uma escola em São José, por exemplo, e a professora não dava conta da sala. A sala tomava conta, ela que mandava, a sala que mandava na escola. Sim. Então, foi feito algumas intervenções na classe, depois com a professora, de maneira que criou-se o vínculo, criou-se uma possibilidade de ritmo, e aí um outro caminho se apresentou. Uhum. E escola pública, isso? Escola pública. Ah, que maravilha. Ah. Eu tinha uma outra pergunta. Essa intervenção que vocês fizeram, por exemplo, ali no Equador, quanto tempo que demora que vocês ficaram lá? Geralmente são 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas no local, né? 2 semanas no Uhum. local. E depois vocês continuam fazendo alguma coisa à distância ou não?
termina ali. Geralmente a gente procura fazer a intervenção com uma equipe de apoio. Então, a gente faz na parte da manhã formação da equipe. Então, a gente trabalha com a formação do corpo de bombeiro, de médicos, enfermeiros, professores da rede pública, Locais. locais, né? O pessoal que trabalha no contraturno quando tem. Então, ali na parte da manhã, naquela escola que você viu os adultos, eram todos profissionais de educação. Legal. E é interessante ver porque eu percebi isso, né? A gente fez em 3 dias com um grupo de professores a formação e as intervenções à tarde com as crianças. Alguns acompanhavam isso, né? E depois desses 3 dias a gente foi para uma outra comunidade e atuar com outros profissionais. E do lado, isso era numa escola grande, então eu estava dando um seminário numa sala grande aqui e escutava do outro lado, na outra sala, os outros professores ensinando já os outros. Que legal. As mesmas músicas que a gente estava fazendo. Então, essa é a ideia, fortalecer a equipe local, né? Sim, tá. Eu não tinha entendido isso aí, eu achava que vocês chegassem, faziam intervenção e depois iam embora, mas aí vocês deixam a equipe local trabalhando. Lindo trabalho, maravilhoso. Parabéns. Obrigado, Suzy. Ali no chat, a Francine fez uns adendos ao comentário dela anterior. Ela disse que os recursos humanos são as educadoras sociais, que precisam ser fortalecidas, e que os serviços de convivência são serviços vinculados à Secretaria de Assistência Social. Em Pelotas, eles pertencem ao CRAS, que é onde ela trabalha. Conheço bem. Admiro muito o trabalho. E tem mais pergunta aqui. A Maria Tereza, ela perguntou como que os exercícios de ritmo ajudam as crianças traumatizadas. Esse é um assunto bem profundo, né? Isso daí seriam umas 16 horas para a gente aprofundar bem, de maneira que você pudesse falar assim, entendi, agora eu posso fazer isso. Mas eu posso tentar dar algumas dicas, né? As atividades que a gente oferece, elas estão ligadas a essas 3 partes do organismo humano. Então, tem atividades artísticas, pedagógicas, terapêuticas que são focadas no neurosensorial. Outras artísticas terapêuticas voltadas ao rítmico respiratório e outras ao metabólico motor. Uma ideia, não sei se isso ajuda. Mas, por exemplo, quando a gente faz o olho divino, a gente trabalha com os palitinhos, né, e com as linhas. Então, se imagina fazendo isso, né? E é por isso que a oficina é importante, porque na oficina cai a ficha, porque você sente no corpo aquilo que eu estou falando agora teoricamente, né? Então, a atividade do olho divino, por exemplo, ela traz um foco no olhar cada vez que o olho enxerga o cruzamento. Quando o olho enxerga um cruzamento, ele ajusta o foco. Então, eu trago a presença a partir do neurosensorial e do sentido da visão. Então, eu estou trazendo a presença com foco no cruzamento e eu estou promovendo no metabólico motor uma descristalização de movimentos e de conexão com os hemisférios cerebrais. Por quê? Os braços estão fazendo giros. Esses giros que o braço faz, na hora que eu estou mexendo na linha, eles são giros que estão ligados a movimentos primordiais do corpo. Não dá para mostrar isso para vocês agora, mas se são movimentos primordiais do corpo, e na medida em que eu estou estimulando com o movimento, o cérebro destrava, a gente pode dizer assim. E as conexões começam a funcionar. Esse é um aspecto. O outro aspecto é psicossocial. Por quê? Eu estou chamando movimentos do corpo que o corpo já tem
Ou seja, mesmo que a criança não entenda o que ela está fazendo, que ela fala assim, eu não vou conseguir fazer isso, que é muito difícil, na medida em que o corpo vai começando a fazer os movimentos, o próprio corpo continua fazendo e o objeto revela que ele está conseguindo fazer, mesmo achando que não ia conseguir. No fim, todos conseguem e a gente faz uma roda de contemplação. E aí aquela criança que estava num quadro de baixa estima se depara com uma situação social inusitada de sucesso. Ele olha e fala, nossa, eu consegui fazer. E eu, que vi que ele tinha grande dificuldade, chamo o grupo todo e falo assim, olha só como este olho divino ficou muito bonito. Olha essas cores que ele escolheu. E etc, etc, etc. Então aqui eu trabalho o campo morfogenético, eu estimulo uma vibração do coração, isso cientificamente já é comprovado, da admiração. Então imagina 25 crianças admirando legitimamente aquilo que aquela criança está fazendo, cria um campo e a criança ali naquele momento se sente pertencente a um grupo e com sucesso. Isso é profundamente transformador para ela. Então, eu estou falando de uma atividade só. Mas eu acho que com essa dá para a gente entender um pouquinho melhor. Tá? A aquarela tem outras perspectivas, as brincadeiras e etc. Basicamente, a gente está falando de como ativar os 12 sentidos, começando pelos sentidos básicos, os 4 sentidos básicos. Tato, equilíbrio e etc. Acho que dá para ter uma ideia assim, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta, pode ser? Claro, Viviane. Claro. Aqui fica melhor do que eu escrever. Paulo, eu trabalho com educação infantil, né? Pensando nesse momento que nós estamos vivenciando de afastamento, né? Eu gostaria de ter uma ideia, assim, o que a pedagogia de emergência pode nos trazer para esse retorno às aulas, sabe? Porque a gente vem conversando bastante, assim, de encontros e reuniões da nossa escola, desse convívio social, diante que tem muitas crianças que que se habituaram em casa novamente. Então, nessa readaptação, né? Teria alguma dica, assim, alguma coisa para a gente começar a pensar mais efetivo nesse ideia? Sim, em palavras muito simples, eu diria que é preciso resgatar o processo de desenvolvimento humano com essas crianças. O que é esse processo? É preciso promover brincadeiras de rolar, arrastar, brincar de, sabe aquela brincadeira que um pega no pé do outro e vai brincando assim, de caranguejo, né, de jacaré. Essas brincadeiras que nós temos da primeira infância, ou seja, rolar, rastejar, engatinhar, ficar de pé, perder e ganhar o equilíbrio, tato. A gente precisa, então, criar um conjunto de brincadeiras nesse sentido. É a primeira atividade que a gente precisa fazer. Depois, começar a trabalhar com cores. Cores naturais, cores vivas. Guache, não acho legal. O guache tem uma cor opaca, né? Então, o que a gente pode trabalhar com cores vivas, tintas naturais? Existe a Apscor, que é uma fábrica brasileira, que vende aquarelas líquidas. Vale a pena trabalhar com esse tipo de aquarela, né? Que você pode diluir na água e aí a experiência das cores é muito mais viva, né? E trabalhar com a natureza e o belo da natureza. Plantar uma plantinha na terra, fazer algo brotar. Não sei se vocês já experimentaram fazer o grão de bico brotar.
É impressionante o grão de bico brotando, é muito mais encantador do que o feijão. Eu já fiz isso bastante. Então, fazer brotar as coisas, grão de bico, feijão, sementes que você puder, e acompanhando isso com as crianças, elas se encantarem com o surgimento da vida. Observar as flores, contar histórias, né? Histórias de conto de fadas, mas eu digo contar, eu não estou falando de ler a história para a criança, eu estou falando para você, decora a história, coloca ela para dentro de você, faz uma roda com as crianças e conta a história. Cria um clima para contar essa história. Pode ser difícil na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta vez, mas se você insistir em criar esse campo de reverência à história, é como se fosse uma atmosfera religiosa no bom sentido, o momento da história. Então, cria alguma coisa, sabe? Para que esse momento seja algo de sagrado, sabe? Para a criança. E aí, vai chegar um ponto, se você tiver persistência, que as crianças de fato vão esperar por esse momento. Elas vão se sentir muito tocadas pela história. E a mesma história. Repete a história, né? Isso eu estou falando para as crianças pequenas, de 7 anos para baixo. Obrigada, Paula. Muito obrigada. Lu, vou falar aqui só antes de você um pouquinho, querida, que eu ia me dirigir para o Paulo justo para perguntar sobre isso, assim, né? Se esse momento que a gente está vivendo agora, né? Se a gente pode considerar isso um trauma, não é? Ficar 6 meses afastado do seu, né? Das pessoas queridas e só com o seu pequeno núcleo ali dentro da sua casa, né? E na sequência seria essa pergunta que Viviane fez, então agradeço a pergunta, que seria isso mesmo, né? Se a gente olha para essa situação como algo traumático, como agir depois, né? Então, como atuar com as crianças que vão chegar nas escolas, né? Tendo passado por isso. E aí, crianças e professoras, né? E professores, né? Educadores de um modo geral, todos nós, né? Mas, enfim, seria isso, querido. Então, a pergunta seria só essa, assim, será que a gente pode considerar isso que a gente está vivendo um trauma? Eu formularia um pouco diferente, assim, tivemos um evento natural, uma catástrofe natural. A pandemia pode ser considerada uma catástrofe natural, que atingiu o planeta todo, né? Então, a pergunta é o seguinte: tem pessoas que, diante de uma situação catastrófica aguda, consegue superar isso por vários fatores. Isso é um dos assuntos também que a gente poderia tratar, né? Mas eu vou tentar resumir isso. Então, vamos classificar em 3 tipos de pessoas. Tem uma que, diante do impacto, sente ali os primeiros dias, fica ali atordoado, tal, mas por várias questões, vários fatores, ela consegue superar isso. E aquilo que foi dor, por esses fatores, se transforma em uma nova habilidade. Ele fica forte diante daquilo. Essa é uma pessoa. A outra pessoa recebe o impacto, tem os sintomas, vive com os sintomas de estresse pós-traumático, ou seja, você percebe nesse quadro de pandemia pessoas com sintomas. Ela precisa sair, ela tem taquicardia, ela está suando e etc. Esses sintomas precisariam ser tratados para se dissolverem. Se não foram tratados, ele tem 2 caminhos. Ele vai para baixo do subconsciente e fica lá. E quando acontecer um gatilho externo, isso vai à tona, certo? Esse é um segundo tipo de pessoa. Tem um terceiro tipo de pessoa que fica com os sintomas visíveis e vão perceptivamente se transformando em patologia. Os 2 casos precisam de tratamento.
Então, quando eu vou fazer uma intervenção, eu não sei com quais pessoas eu estou. Então, eu coloco as atividades para todos. E as atividades, elas funcionam para todos. Elas não dependem de diagnóstico. Eu não preciso fazer um exame para saber se a pessoa está num quadro 1, 2 ou 3. Então, basicamente, de um jeito bem simples, eu preciso me perguntar como que eu ativo os 12 sentidos, os 4 básicos: tato, propriocepção, se sentir no corpo, né? O térmico e outros, sabe? E a partir de uma premissa artística, entender qual atividade artística eu levo para ativar o equilíbrio. Qual atividade artística eu levo para destravar o neurosensorial, o rítmico-respiratório, o metabólico-motor? Que brincadeiras eu levo, que atividades artísticas eu levo? Para as crianças e adultos. O adulto também tem o mesmo efeito. Eu tinha só mais uma perguntinha. O verso que tu fez no início seria para uma situação específica ou a gente pode utilizar em diversos momentos, assim? Diversos momentos. Obrigada. Pode até ser você mesmo no banheiro antes de entrar na sala de aula. Ou antes de entrar numa reunião que você acha que é difícil. Né? É uma forma de você estar presente, nunca esquecendo que acima de você tem forças, hierarquias. Você nunca está desamparado, né? Lembrando disso, né? Que você está assim sob uma proteção de uma abóboda celeste azul, um manto protetor acima de você. E que na Terra você tem as forças da gravidade que te chamam para uma atuação específica. E é você que está sendo chamado. E no meio dessas duas forças, você se coloca com coragem. Né? Paulo, é muito bom te ouvir. Mas o tempo acaba voando e já são É. um pouco mais de 9. É verdade. E nós temos ainda 3 perguntas. Não sei se tu segue disponível para responder e aí a gente encaminha para finalizar. Sim, vamos tentar responder. Aí a gente faz o ritmo e o verso para fechar. Uhum. Então, a Marcela, ela quer saber se é importante para a formação saber falar outros idiomas, como o inglês. Para formação, não. Para formação não precisa. Será que é essa a pergunta mesmo que ela estava querendo falar? Porque a formação sendo feita no Brasil, ela é falada em português. Talvez então para intervenção, né? Para intervenção, sim, precisa falar. Em inglês, no mínimo, né? A aluna, ela quer saber qual é a faixa etária das crianças que vocês trabalharam. Nas imagens eu acho que ficou claro, né? Tinham crianças de 4 anos e até adolescentes de 18, 20 e tinha os adultos também. E a Olivia, ela escreveu: gostaria de saber se as intervenções e a forma de intervir mudam de acordo com a cultura local para ser traumático. Não, existe uma base que não muda e essa base ela vai sendo ampliada de acordo com a cultura local. São músicas, músicas, brincadeiras, atividades artísticas que independem da língua e da cultura.
Então, de perguntas, nós tínhamos ainda essas. E ainda tem vários comentários de discurso lindo, ótimo de ouvir, maravilha. Bacana. Te parabenizando também. Acho que se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, aí eu acho que a gente pode finalizar, Paulo. Tá bom. Então, eu agradeço essa oportunidade de conversar com vocês, né? Fico muito contente, satisfeito em poder trocar com vocês. E quem sabe a gente pode criar um outro espaço de mais diálogo e eu estou à disposição, tá bom? Então, eu quero caminhar agora com vocês para a gente fazer o ritmo, lembra? O dedinho assim, ritmo e música, estou juntando os dois aqui. Então vamos lá, todo mundo junto, vai. Palo, 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 bonito, palo, e. Palo, 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 bonito, palo, e. E, palo, bonito, palo, e. E, palo, bonito, palo, e. Mais rápido. Palo, 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 bonito, palo, e. Palo, 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 bonito, palo, e. Palo, bonito, palo, e. Palo, bonito, palo, e. Só o gesto. Muito bem. Agora vamos fazer o nosso verso em pé. Só uma dúvida, Paulo. Tem que olhar para cima e para baixo ou o olhar é em frente? Não. O olhar é em frente rumo ao futuro. Tá, obrigado. Então, olhando para frente, né? Os pés assim na abertura do ombro, assim. Então, é como se você agarrasse a terra. E aí vamos todos juntos. Acima de mim, o céu. Abaixo de mim, a terra. E aqui estou eu. Acima de mim, o céu. Abaixo de mim, a terra. E aqui estou eu. Só o gesto. Boa noite a todos e até a nossa próxima aventura. Querido, muito obrigada. Boa noite, obrigada. Beijos para todos. Boa noite, Tereza. Boa noite, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Boa noite, gente linda. Obrigada pela presença. Muito Obrigada, bom. Paulo. Obrigada a todo mundo. Tchau, obrigada. Tchau, Suzy. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ótimo, Boa querida. noite, Paulo. Muito obrigado. Beijo. Obrigado, Matheus. Tchau, Matheus. Até amanhã, gente. Amanhã de manhã, às 10 horas.